Oi, oi, pessoal! 8 da manhã, segunda-feira, bem-vindos ao Mercado Aberto. Chega mais, porque essa semana tá com aquela agenda do jeito que a gente gosta, cheia de indicadores econômicos. Passamos por uma inflação, tem IPCA 15 amanhã, a prévia da inflação oficial, mas o primeiro indicador, índice desse ano de 2026, vai de meados de dezembro até metade de janeiro, deve ter acelerado um pouquinho em relação ao mês passado, que faz aquele indicador no acumulado de 12 meses subir um pouquinho, mas continua bastante controlado. E isso nos leva à quarta-feira, que tem decisão do Copom. A gente vai explorar mais ponto a ponto na agenda da semana, que a gente mostra daqui a pouco. E, super quarta, decisão do Fed. A expectativa em ambos os casos é que a taxa de juros seja mantida inalterada. E aí os olhos se voltam para o comunicado do Copom, no caso aqui do Brasil, e para a entrevista coletiva de Jerome Powell, que sempre acontece depois de uma decisão da taxa de juros lá. E deve sair também essa semana nos Estados Unidos, pelo menos isso foi aventado, sinalizado pelo presidente Donald Trump, se bem que dele a gente pode esperar tudo, a indicação do novo nome do próximo presidente, do nome do próximo presidente do Fed, melhor dizendo, para substituir Jerome Powell. Tem algumas pessoas lá encabeçando as análises e o bolsão de apostas nos Estados Unidos, e quem tem subido muito é o diretor, o head, né, o dirigente de toda a parte de renda fixa do gigante BlackRock, né, esse nome que está encabeçando as apostas, e tem o Kevin Warsh vindo perto dele, muito próximo, que é um ex-diretor, membro do conselho do Fed. Vamos ficar de olho em todos esses nomes também. E no final da semana, sexta-feira, tem indicadores de emprego. Mas estamos também analisando o que vem acontecendo com o índice Bovespa desde o começo do ano. Começamos janeiro com a Bolsa na casa dos 160 mil pontos e ela fechou na sexta-feira batendo os 180 mil pontos. O que aconteceu para a Bolsa brasileira ter essa performance fenomenal, magnífica, subindo 20 mil pontos, quase 20 mil pontos desde o início do ano. É isso que vamos explorar com uma entrevista hoje. Tem uma história de rotação de capital, quer dizer, capital, investimento saindo da Bolsa Americana, saindo dos Estados Unidos e migrando para países emergentes, tanto que não foi só o Ibovespa que teve uma valorização. As bolsas de outros países emergentes, México, Peru, Colômbia, também aumentaram bastante, também tiveram ganhos expressivos. Tem até uma matéria sobre isso, contando essa história, na Folha de São Paulo de hoje. Olha ali, fuga dos Estados Unidos com Trump derruba dólar e estrangeiro puxa a bolsa. Os Estados Unidos, e isso acaba extravasando para o dólar, quando a gente fala de mercado financeiro, de economia, está sofrendo uma crise de confiança com essa política externa que virou uma confusão, uma barafunda do Trump, ameaçando anexar a Groenlândia, depois ameaçando taxar a Europa, agora está ameaçando taxar em 100% o Canadá pela sua aproximação com a China. Isso vem criando um movimento de fuga dos investidores, dos ativos americanos, cobrando mais juros. Então, juros dos treasuries são os títulos de tesouro, sempre foram uma referência, um porto seguro para o mercado, subindo, os investidores cobrando mais para investir naquele ativo sempre considerado super seguro dos Estados Unidos, e esse mercado, esses ativos, esse fluxo estrangeiro no movimento atípico vindo com força para o mercado brasileiro. Para vocês terem noção disso em números, né, o que significa, está até retratado nessa reportagem. Um dos melhores termômetros desse fluxo, houve aporte líquido de 12,35 bilhões de reais até a última quarta-feira, que são os últimos dados disponíveis lá da B3 da Bolsa. O valor representa 46%, quase metade do saldo registrado em todo o ano de 2025, de 26 bilhões, quase 27 bilhões de reais. Ou seja, em menos de um mês, nós tivemos metade de todo o fluxo do ano inteiro. Essa é a força desse movimento e isso explica, em grande parte, esse movimento sensacional do Ibovespa, que é refletido logo aqui nos gráficos que a gente separou. E só mais uma coisa, antes de mostrar o gráfico, acho que a página seguinte, né, Gustavo? Pedindo aqui para o meu produtor, o Gustavo Aleixo, isso se reflete também de uma outra forma, que é na valorização dos metais preciosos. Então, está subindo ouro, está subindo prata subindo ainda mais do que ouro. Se vocês conseguirem ver aqui
pequenininho esse gráfico colorido, o que aconteceu com o preço médio desses metais desde janeiro de 2024 a janeiro de 2026, num período de 2 anos. O preço médio do ouro sai de $2.029 a onça Troy para quase $5.000. A prata também bombou, a platina, né, está ali de 900 para 2.733 e a prata em cinza tá um pouco mais abaixo, mas houve uma valorização grande, né? Olha, com demanda forte, escassez de produção, preço do metal, da prata, no caso, teve alta de mais de 300% nos últimos 24 meses, né? A valorização da prata superando a do ouro. Por quê? Porque isso vira nova referência de segurança. Se não são os títulos de tesouro americano, se não é o dólar, então viram os metais preciosos. Essa é a outra parte desse movimento de fuga da Bolsa. Não é nem da Bolsa americana, né, mas de ativos considerados mais seguros dos Estados Unidos. E o paradoxo de tudo isso é que a economia americana vai muito bem, obrigada. A gente viu o PIB divulgado na semana passada, cresceu 4,4% em termos anualizados no terceiro trimestre de 2025, superando até um pouquinho a estimativa dos analistas, que era de 4,3%. É lógico que a inflação está acima do que previa o FED, está mais na casa dos 2,7%, 2,8%, e o objetivo, a meta do Banco Central americano é de 2%. O mercado americano, o mercado de emprego dá sinais de enfraquecimento, mas a economia continua muito forte e muito pujante. Agora sim, vamos dar uma olhada no gráfico da Bolsa para expressar em números, né, fazer o desenho desse movimento de valorização. Antes da agenda da semana, o gráfico ali do Ibovespa desde o início de 2025. Então, o primeiro dia de negócios válidos, valendo ali, de janeiro de 2025, começou em 120 mil, não, está errado aquilo, né? 160.125 pontos, está errado aquele primeiro número. Janeiro de 2025, ele não pegou de 26, desculpe. Então, foi de janeiro de 2025 do ano passado, a gente está fazendo o ano inteiro, né? Minha ideia era fazer de janeiro de 2026 até esse momento de 26, que saiu de 160 mil pontos mais ou menos para 178 mil. Mas se a gente pegar num tempo mais longo, retroagir mais no período, começa ali em janeiro de 25, 120 mil e chegou a quase 180 mil pontos. Então, até 23/1, até sexta-feira passada, contando só em janeiro, teve uma valorização de em 2025 teve uma valorização, em 2026, perdão, de 11% e apenas no dia 23, sexta-feira, agora sim, desculpe pela confusão, pessoal, 1,86%. E aí o dólar, nesse mesmo período, né, vai de janeiro 25, R$ 6,18, muito alto, até R$ 5,28. Da próxima vez a gente faz só em 2026 para a gente conseguir pegar bem o movimento desse ano.